Muito boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout da Rádio Remix Online. Nesta noite de quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017, o mais longo dos dias do ano. Conosco hoje, Caio Breno da Silva. Marcinha Abad, por favor, você faz as honras, abre lá o nosso programa pela Rádio Remix, que aí nós começamos aqui, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando por aqui, na Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos, e também no Hangout da Rádio Remix Online para você. Lembrando que a gente já, talvez sexta-feira ou semana que vem, a gente já tenha deixado em ordem o site novo da Rádio Remix para vocês. Nesse momento a gente está ao vivo pela rádio, só avisando para quem queira ouvir por lá. Vai estar baixinho, porque eu estou com um microfone diferente, tá? Então, vocês não vão conseguir aumentar totalmente o volume da rádio, mas a coisa tem que funcionar de alguma forma. Bom, hoje a gente tem Caio Breno da Silva aqui, a gente vai bater um papo bem legal com ele. Com o Caio a gente sempre tem algo novo para se falar, e o Caio vem bem inspirado, né? E prontinho, tomando água de coco. Vocês não sabem de nada. Caio Breno, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Remix. Boa noite, Marcelo Summer. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal do chat. Pessoal que está nos assistindo agora, o pessoal da rádio, que está ouvindo também a rádio. Boa noite a todos. E hoje, aquela história, tem hangout que eu venho, preparo os tópicos, né? Geralmente eu faço uns 5, 6 tópicos, coloco no papel, eu faço um planejamento do hangout e falo sobre esses assuntos, né? De uma maneira assim, lógica, mas hoje, infelizmente, tem hangout que eu não consigo preparar de antemão, hangout, né? Então é uma coisa mais assim, um bate-papo informal, né? E muitas vezes também, né? Por intercessão de amigos meus de uma outra realidade, o hangout acaba sendo conduzido, mesmo não tendo sido preparado de antemão, por tópicos que eles nos trazem dessas realidades, né? Então, hoje, mais ou menos, é uma coisa que meio que improvisada, meio que mesclada, né? E uma coisa muito importante, que eu acho que deveríamos nos concentrar essa noite, é sobre uma coisa que nós temos, ou nós somos, né? Não entendemos, mas que tudo que existe ao nosso redor é devido à existência dessa força, que é o pensamento, consciência. E consciência é uma coisa, é um mistério muito grande. Mesmo para pessoas que se encontram na espiritualidade, a consciência ainda é um mistério. E se falando em espiritualidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando passamos do mundo físico para mundos paralelos ou extrafísicos, em alguns casos, a consciência se expande um pouco. Outros, ela fica conturbada. Cada caso é um caso. Mas a passagem de uma realidade para outra não é sinônimo de expansão consciencial ou aumento da percepção com relação à realidade que nos cerca. Então, mesmo pessoas que se encontram nessas outras realidades, humanidades que se encontram nessas outras realidades, cada uma dessas realidades possui um certo grau de entendimento e um certo grau de mistério com relação à consciência, com relação a várias coisas que formam a nossa realidade. E muitos amigos meus, inclusive na espiritualidade, muitas vezes se chocam com o fato de que, mesmo com a morte do corpo físico, ainda possuímos
um certo tipo de bloqueio que nos impede de ter um entendimento, uma visão mais ampla sobre a realidade das coisas. E tudo gira em torno de quê? Gira em torno da memória, que nós estamos sempre falando aqui no Projeto Terra Oculta sobre a memória. A memória é uma coisa muito importante, porque sem a memória nós deixamos de ser o que somos. E quanto maior percepção, quanto maior consciência, maior a memória. Então a memória, ela está muito ligada ao quê? Ligada com a percepção, ou até onde a nossa consciência possui esse estado de entendimento, de percepção. E muitas pessoas falam, mas eu me encontro numa realidade física onde a memória minha não é ampla, né? E percebemos que, além de não ser ampla, ela é bloqueada. E a memória é uma coisa muito engraçada, porque, inclusive, essa semana, houve pessoas que entraram no Projeto Terra Oculta, me fizeram umas colocações e umas perguntas interessantes. Falando que, olha, muita coisa é falada no Projeto Terra Oculta, mas até que ponto podemos confiar na informação que nos é passada, advindo dessas realidades, ou, como a pessoa disse, de um astral mais próximo da nossa realidade física, que muitos chamam de astral baixo. Mas, na verdade, eu queria colocar aqui que muita informação que nos é passada não vem somente do astral baixo, ou esferas próximas à crosta terrestre, de realidades, mas sim de realidades também fora do planeta Terra. Quando eu digo fora do planeta Terra, fora da órbita mental que se encontra na Terra. Porque existem várias simulações de realidades espirituais ao redor da Terra, ou adentrando, ou se mesclando dentro do planeta. Realidades essas que são divididas em 18 esferas, a grosso modo, porque existem mundos transitórios ou realidades transitórias. Porque cada realidade dessa é o conjunto de quê? É o conjunto de mentes coletivas, de uma coletividade, que acabaram criando, plasmando, moldando essas realidades paralelas que existem na Terra. E a consciência obedece o quê? Obedece um padrão holográfico, que já foi falado isso em alguns programas do Projeto Terra Oculta. A memória, ela é, como tudo no universo, uma repetição do macro para o microcosmos. Ou seja, a memória obedece uma repetição fractal. Ou seja, memória fractal. O que seria isso? A grosso modo, a memória não se encontra no nosso cérebro. Ela se encontra fora do nosso cérebro. A memória, ela advém de uma fonte em que obedece frequências. E cada ligação que temos com a fonte segue um tipo de frequência. E são escalas frequenciais que fazem com que você seja mais bloqueado ou menos bloqueado mentalmente. Se você possui um cérebro espiritual, ou um cérebro menos denso, feito de matérias menos densas, esse cérebro se torna o quê? Ele se torna um conversor. E opera numa certa frequência. Se esse cérebro, ou a sua capacidade mental, opera em altas frequências, você tem um acesso maior sobre a memória do teu eu superior. Se você vibra numa vibração mais inferior ou menos veloz, você tem um acesso menor dessas memórias, dessas informações. Então, tudo é proporcional numa ordem fractal. E o interessante é que cada parte
do seu cérebro físico contém uma diminuta parcela, em menor escala, da sua memória total. E é por isso que quando, por exemplo, no mundo físico, nós sofremos um acidente, por exemplo, e esse acidente acarreta o quê? Acarreta a danificação de uma parte do cérebro, quando acarreta uma perda de massa cerebral, por exemplo. Em muitos casos, inclusive hoje em dia foi-se constatado pela ciência terrestre, que o cérebro tem essa capacidade plástica de se alterar, se modificar, se ajustar de acordo com suas necessidades. E isso inclui o quê? A memória. Muitas pessoas perderam 2/3, até 2/3 do cérebro, e conseguem recuperar muito o que a função de que outras partes do cérebro executavam. Inclusive a memória. Por quê? Porque a memória é holográfica. Se você pegar um holograma, você vai ver que cada parte do holograma que você parte... Se você pegar um holograma e dividir em 4 partes, você vai verificar que cada parte desse holograma, a cada parte, 1/4 desse holograma é o quê? Uma parte diminuta que representa o todo do holograma, ou seja, aquela parte, 1/4 do holograma, ele contém o todo do holograma, mas de uma maneira menos visível, com menos resolução, assim dizer. Então, em muitos casos, por exemplo, nós não lembramos certas coisas, não somente pela frequência vibratória do nosso cérebro, que traduz o nosso pensamento advindo de uma realidade maior para a nossa realidade, mas também pelo fato de que o cérebro muitas vezes esquece ou não transmite de imediato, porque muitas de nossas memórias ficam fragmentadas em fractais dentro desse conjunto neurológico, físico e extrafísico que possuímos. E essa parte diminuta é como se fosse uma imagem embaçada do todo, ou seja, uma imagem menor, em termos holográficos. Agora, o grande mistério da memória está correlacionado aqui com a correlação entre o quê? Entre pensamento e matéria. Até que ponto a matéria é gerada ou modificada pelo observador, pelo pensamento. Hoje em dia, muitas teorias em física quântica já provaram que o observador influencia a matéria. Por vários experimentos, tem o experimento dos slits, que a gente fala em inglês, que são aquelas fendas, né, que passam feixes de fótons, de elétrons, né, e existe um fator interessante, que quando você observa o experimento, o elétron se transforma, se comporta de uma maneira diferente. Às vezes o elétron é onda, e às vezes o elétron é matéria, partícula, dependendo do observador no experimento. Então, são situações em que observamos em que o observador ou a consciência, possui uma influência enorme sobre o quê? Sobre a matéria. Mas por que isso? Porque matéria aglutinada é sinônimo de mente em ação. Ou seja, onde há mundos ou realidades pré-estabelecidos ali, onde existem realidades ou mundos, existe o quê? Existe um trabalho conjunto de mentes que moldam e criam essa realidade. Então, muitas vezes no mundo espiritual, nós nos encontramos em situações, por exemplo, em que essas situações só existem por causa que imaginamos essas situações. Nós criamos essas situações. Não porque
a realidade em que nos encontramos nesses mundos tem que ser dessa ou daquela maneira, mas porque nós acreditamos que ela deve ser dessa ou daquela maneira. E isso cria e gera uma força mental que, por sua vez, molda e recria todo o ambiente à nossa volta. Mas por que também? Porque em várias realidades a matéria se comporta de uma maneira diferente. E nessas realidades onde a frequência energética dessa matéria que forma esses mundos é maior, a matéria se torna algo mais plástico e mais suscetível a mudanças sobre o quê? Sobre a influência do pensamento. Muitas pessoas que passam para esses mundos, muitas vezes se chocam. Por quê? Porque tudo que elas pensam acaba se manifestando de uma maneira muito rápida, muito veloz. E as pessoas ficam chocadas com isso. No mundo físico, isso também ocorre. Muitas vezes pensamos em coisas e essas coisas acabam acontecendo. Mas por quê? Porque nós imaginamos. E geralmente temos a tendência de dar abertura a, primeiramente, o quê? Aos nossos medos, a pensamentos negativos. E os medos, ao contrário do que as pessoas imaginam, criam energias tamanhas, muito mais fortes do que o contrário. Então, o medo gera pensamentos, ou cria, forma os pensamentos, que acabam nos envolvendo no mundo físico. E acabamos o quê? Criando toda a nossa vida em cima de medos e coisas que ainda nem aconteceram, mas que nós acabamos o quê? Plasmando. E as pessoas pensam que nós não possuímos esse poder de mudar a realidade ao nosso redor. Tanto nós possuímos esse poder, que muitas vezes, muitas coisas acontecem em nossas vidas. Por quê? Porque acreditamos piamente que aquilo vai acontecer. E geralmente criamos toda uma situação pré-estabelecida mentalmente que acaba por induzir a criação desses estados. Por exemplo, muitas vezes nós temos medo aqui de que algo ruim nos aconteça. Olha, se eu fizer isso, eu fizer aquilo, eu vou acabar perdendo o quê? Perdendo meu emprego, ou vai acabar acontecendo isso, ou tal pessoa vai adoecer. E esses medos acabam criando o quê? Acabam criando forças. E essas forças são movimentadas pela mente. E o interessante é que a mente é algo coletivo. Ou seja, como já falamos aqui em vários programas, a mente é um conjunto de mentes em ação interconectadas numa determinada época, numa determinada realidade. E interessante que essas interconexões mentais não só funcionam de mentes e seres que se encontram no mesmo plano existencial, mas em planos diferentes. E muitas vezes o que ocorre? Ocorre que muitas vezes entidades, espíritos, alienígenas, seres interdimensionais que nos cercam, mas que infelizmente no mundo físico não os enxergamos com os nossos olhos físicos, interagem de uma maneira muito próxima com as nossas mentes, fazendo uma espécie de simbiose mental. E muitos dos nossos pensamentos, quase 80% dos nossos pensamentos, acabam não sendo nossos, mas desses irmãozinhos que se encontram ao nosso redor. E isso funciona, muitas vezes, não somente do plano extrafísico para o plano físico, como do plano extrafísico para outros planos menos densos, que são considerados extrafísicos para quem se encontra nesse outro plano. Por exemplo, se desencarnamos no mundo físico e paramos no mundo espiritual,
XYZ, nesse mundo espiritual, nessa realidade, podemos sim sofrer influência de pensamentos de outros seres que se encontram em realidades ainda menos densas com relação à nossa realidade nesse mundo em que acabamos de adentrar com o desencarne ou com a morte do corpo físico. Então, a situação é muito mais complexa do que nós imaginamos. E para nós sermos donos da nossa própria mente, nós devemos sempre escutar o quê? Escutar a nós mesmos, e não a esse turbilhão de pensamentos que acabam nos envolvendo e nos levando à deriva da maré dos pensamentos da coletividade. Então, muitas situações que ocorrem no mundo, elas ocorrem por quê? Porque elas atingem uma saturação mental da coletividade que acaba levando o quê? A criação, a materialização, primeiramente, de muitos medos, que o ser humano acaba sendo o quê? Envolto. E isso acaba gerando o quê? Uma reação em cadeia, um efeito dominó, que acaba, por sua vez, gerando outras formas de pensamentos, que vão envolvendo ainda mais uma coletividade e até um planeta inteiro. Então, nós temos que vigiar o nosso pensamento de uma maneira que nós, quando percebemos que algo não é nosso, deixamos de lado. Ou ignoremos esse tipo de pensamento. Mas como saber que o nosso pensamento é nosso ou não é nosso? Simples. Quando nós nos deparamos com pensamentos ou coisas que nos envolvem, que nos fazem mal, nos tiram o nosso estado de equilíbrio, de paz interior, e nos colocam num estado de incerteza, desequilíbrio e medo, podemos crer que quase 100% desses pensamentos não são nossos, mas de seres que estão nos envolvendo e estão interagindo de mente para mente. Então é muito importante, todos os dias, fazermos no fim do dia uma retrospectiva e verificarmos quais são os nossos pensamentos e quais não o são. Porque se no dia seguinte continuarmos alimentando aqueles pensamentos que não são nossos, isso vai gerar um acúmulo negativo, criador, que vai acabar materializando o quê? Primeiramente, os nossos medos. E isso é uma coisa muito importante que deve ser feita por todos. Para evitar o quê? Para evitar que nós acabemos terminando o quê? Numa espécie de conturbação mental e desequilíbrio. Estado esse muito comum entre os habitantes do planeta Terra, hoje em dia. Muitas pessoas acabam sendo o quê? Pegas de maneira impensada pelo tipo de onda que elas entram ou adentram e acabam se sincronizando mentalmente. Uma espécie de ressonância mental. Isso leva com que as pessoas adentrem em uma frequência mental e muitas vezes é difícil dessas pessoas saírem dessa frequência mental. Isso acaba, de acordo com o tipo de frequência mental, se pender para o lado negativo, o lado obscuro, o lado que gira em torno de medos, isso vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando depressão, vai acabar gerando desequilíbrio e vai acabar gerando um estado mental que não é próprio da pessoa. Então é muito importante nós observarmos que tipo de pensamento que estamos alimentando no dia a dia.
Se nós alimentarmos pensamentos de esperança, pensamentos bons, pensamentos em que nós somos donos de nós mesmos, pensamentos que levam ao equilíbrio, pensamentos que levam, que nos trazem força, certamente nós não adentraremos dentro desses estados que nos levam à depressão, que por sinal, hoje em dia, é o mal do século no planeta. Muitas pessoas, não somente alimentando esses pensamentos negativos, mas procurando paliativos e tratamentos através do quê? De remédios, que acabam anestesiando nossa consciência. E acabam o quê? Não nos tirando desse estado, mas nos congelando mentalmente ou cristalizando dentro de uma situação mental. E muitos amigos acabam cruzando as portas que separam o mundo físico do mundo, desses mundos extrafísicos, num estado mental totalmente perturbado. Por quê? Porque essas pessoas nunca se preocuparam em realmente verificar o que deveria ser feito para melhorar a qualidade de vida de cada um de nós. Porque a melhora não começa através de algo que vem de fora, mas através de algo que está dentro de nós mesmos, ou seja, o nosso eu interior, nossa consciência e nosso pensamento. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de análise que deve ser feito é muito importante. Caso contrário, nós acabamos caindo numa situação onde tudo acaba sendo o quê? Acaba nos tornando escravos dos nossos próprios medos e insegurança. Então, Marcelo, você gostaria de colocar alguma coisa essa noite? Pessoal do Sim, chat. sim, sim. Sim, é a primeira coisa que nós temos já 10 perguntas aqui para proceder daqui a pouco. Mas tenho também algumas coisas que me vêm à memória dessa questão que eu achei interessante dos fractais de consciência, ou seja, que somos partes de uma consciência única. Eu queria te fazer uma pergunta já, aproveitando. Esses fractais de consciência, eles normalmente eles se encontram em todas as dimensões, em todos os níveis, ou só na 3D? Todos os níveis, todas as dimensões, e a nossa personalidade nesse mundo, ela é uma parcela infinitivamente pequena daquilo que realmente somos, pois nós somos o quê? O conjunto de várias vidas que vivemos em várias realidades paralelas ao mesmo tempo, porque o tempo é uma ilusão. Na verdade, existem vários ciclos temporais que obedecem à frequência de cada realidade dos diversos eus ou personalidades que se encontram distribuídos nessas realidades. E o conjunto dessas personalidades, o conjunto desses eus, nessa encarnação, encarnações passadas, ou encarnações futuras, é uma parcela de nós mesmos. E algo difícil de se entender. Porque quando você pensa, ou faz, ou tira conclusões, ou constrói raciocínios a partir de uma personalidade incompleta, ou do seu eu atual, com relação a essa quantidade infinita de consciências que é você mesmo, essa conclusão, essa percepção, esse entendimento também é incompleto.
E a pergunta que podemos fazer é, será que um dia teremos essa consciência dessas realidades e dessa nossa, nesse agora ilusório, conectados em uma única consciência desfragmentada? É uma das perguntas em que nem na espiritualidade próxima à Terra, nessas 18 esferas, temos uma resposta conclusiva quanto a isso. Por quê? Porque mesmo você adentrando em realidades em que se encontra numa frequência maior, você continua sendo incompleto. E o mistério dessa complexidade, da desfragmentação, é que muitas entidades, e muitos pensadores, não só no mundo físico, mas no mundo astral, buscam a resposta ou a solução de como fazer isso ser possível. Coisa essa que até a presente data, o presente momento, não se ouviu falar, ou não se ouve falar em nenhuma esfera sobre a resolução desse problema. Mesmo entre seres muito mais avançados que nós, ou que possuem uma percepção maior e memória maior, mesmo esses seres não conseguiram ainda a resolução ou a conclusão desse enigma. Porque quando você é simplesmente um ponto ou um grão de areia na praia, a questão é como esse grão de areia pode ter uma percepção ao mesmo tempo, conjunta, interligada, com outros trilhões de grãos de areia que existem na praia. Então, é um dos grandes mistérios que, se algum de nós, algum dia, viermos falar qualquer coisa a respeito como algo pré-definido e final, isso será uma inverdade, porque realmente ninguém o sabe. E nesse mundo que nós nos encontramos, que é o planeta Terra, infelizmente um mundo prisão, essa questão de saber a natureza íntima, não só da matéria, mas do pensamento que molda a matéria, que dá plasticidade, que cria, que aglutina a matéria, é algo, infelizmente, proibido nesse orbe terrestre. Proibido por diretrizes que partem de mentes artificiais que se encontram orbitando essas 18 realidades ao redor da Terra, onde tudo no planeta é meticulosamente monitorado, calculado e controlado, sem que tenhamos a menor ideia de como isso é feito fora da realidade terrestre. Muito se tem dito sobre esferas superiores. Muito se tem dito sobre os co-construtores ou os provedores, que adentram essas realidades, inclusive a nossa, e fornecem tecnologia, fornecem conhecimento, mas incompleto. E quando nossos irmãos aí partirem para esse lado, que é o lado extrafísico, verificarão que muitas coisas que não são ditas no mundo material continuam não sendo ditas no mundo espiritual. Porque existe um controle meticuloso, torno a falar, e acirrado sobre tudo o que acontece nesse planeta. Não somente para a humanidade física,
mas para as outras humanidades extrafísicas que dividem esse orbe conosco, mas em outras faixas frequenciais de realidade. Você gostaria de colocar alguma coisa? Sim, na verdade, se é lícito dizer que nós estamos convivendo entre fractais conscienciais, isso tem um significado que a mim me parece, né, especialmente falando, que enquanto fractais nós nos permitimos, de uma certa forma, uma comunicação, mesmo que ela não se estabeleça via diretamente, ou às vezes uma presença pressentida ou uma intuição que se tem. De certa forma, então, tudo aquilo que tu estás dizendo pode estar sendo percebido por outras consciências que nós não temos condições, de, por exemplo, de prever um número. E dentro dessa situação toda, Caio, estas palavras me parece que elas estão linkadas diretamente a essa grande, esse grande incômodo, para falar bem a verdade, que é essa inteligência artificial que nos manobra de todas as formas, e que de alguma maneira ela já está instituída aqui na terceira dimensão, através de tudo aquilo que nós já tanto comentamos aqui, que hoje nós carregamos um computador de bolso, e esse computador ele tem causado, a meu ver, particularmente falando, muitos transtornos de distração. Todas essas coisas somadas, Caio, nos dão um panorama completamente diferente, ou seja, se hoje nós estamos aqui buscando a criação de uma consciência, e além de uma consciência crítica que nos permita estarmos num caminho de um objetivo de mudança de destinos. Tu achas possível que haja em um determinado momento uma troca de informações para que nós possamos então estarmos todos aliados a isso na busca dessa nova configuração, não só de sociedade, mas em nível planetário e em nível de sistema solar e até, quem sabe, da Via Láctea? É possível? Tudo é possível no universo, quando se trata de consciência. Porque a consciência possui um potencial infinito que está correlacionado com a fonte, que muitos de vocês chamam o quê? De Deus. E a fonte é algo incompreensível ainda. Mas apesar de ser incompreensível, é algo que podemos sentir se manifestando através de nós. Quando sorrimos, quando amamos, quando nos correlacionamos com o nosso próximo e quando imaginamos nossa realidade. Tudo é possível. Tudo é possível desde que haja não somente vontade, mas entendimento, compreensão, mas não aquela compreensão que estamos acostumados a ter, ou estamos acostumados a nos ser ensinado, que é a inteligência racional. A inteligência racional é somente uma parte diminuta daquilo que realmente somos, mas não compreendemos. Essa intercomunicação que veio e está ocorrendo desde as origens dessa atual civilização é uma comunicação que, infelizmente, sempre sofreu censura. Mas que, nos últimos anos, essa censura irá desaparecer de uma certa maneira. Não pela vontade dos controladores do sistema, mas pela interação mental que está sendo criada
entre os diversos planos, não somente entre o plano extrafísico e físico, mas entre as 18 esferas que circundam o planeta Terra. Como há médiums neste plano físico, existem médios em planos extrafísicos. Como há transcomunicação nesse plano físico para o extrafísico, existem transcomunicações entre os planos diversos que se encontram compartilhando o mesmo local do planeta Terra. E nos últimos 20 anos, esse intercâmbio se tornou um intercâmbio muito forte. Um intercâmbio muito próximo. E esse intercâmbio acabou, de uma maneira ou outra, unindo mentes que se encontram manifestadas ou focadas em diversas realidades, em diversos planos. E formou-se uma coletividade de mentes com uma certa consciência da realidade que nos cerca, interplanos, ou coletividade essa que compartilham mentes e ideias, não somente mais de uma humanidade correlacionada a um único plano, mas uma humanidade, ou várias humanidades, correlacionadas a diversos planos. Sabemos que hoje em dia temos mais de 30 bilhões de mentes no planeta Terra, coabitando ou se focando nessas diversas 18 realidades que abarcam esse orbe terrestre. E desses 30 bilhões de mentes, existiam barreiras rígidas que separavam essas humanidades, de forma que a formação de uma mente coletiva interplanos era proibida. Mas isso, nos últimos 15 anos, acabou sendo mudado. E hoje, estamos criando mecanismos que cruzam planos, mecanismos esses que ligam mentes que se encontram em realidades paralelas. Isso fará ou trará uma consequência interessante de mudanças frequenciais mentais ou de paradigmas entre planos. Porque isso desestabilizará a interação direta da IA dentro de um plano específico. Porque, para quem não sabe, a inteligência artificial, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é baseada em um hardware, não é baseada em algo material, uma placa de circuito, como vocês têm aí no plano físico, mas sim o substrato para essa IA existir e atuar, não só nesse plano físico, mas em outros planos. Esse substrato é o quê? O inconsciente coletivo. E como agora criou-se um mecanismo de aglutinação entre planos, o substrato único voltado a cada plano não é mais capaz de bloquear a informação que advém ou cruza planos. E isso acabou fazendo com que essa censura da informação fosse diminuída de uma maneira sensível.
de fato, que certas coisas que nunca foram comentadas na espiritualidade e nem no plano físico, agora serão comentadas, e além disso tudo, um canal de comunicação direto será aberto entre o plano físico e essas outras realidades. Não somente entre o plano físico, torno a falar, para uma realidade extrafísica, mas entre as próprias realidades extrafísicas que, no passado, não possuíam esse tipo de comunicação direta. Mas possuíam, sim, uma comunicação favorecida e controlada pelos próprios provedores, que são os controladores do sistema entre planos. Você gostaria de colocar alguma coisa, Marcelo? Sim, com certeza. Dentro de toda essa explanação, meu amigo, eu gostaria que tu, se puderes, nos esclareça a respeito de que essa possibilidade que tu estavas dizendo, que talvez muito em breve nós sejamos capazes de mantermos uma comunicação direta sem a intercessão de nenhuma outra forma, de nenhuma outra força que até então vinha atuando contrariamente a nós dentro dessa forma de controle tão absurda que nós fomos submetidos durante todos esses anos. Eu vejo com bastante alegria e com muita esperança que isso se concretize, e gostaria que o amigo, se fosse possível, falasse um pouco mais a respeito dessa questão, dessa transcomunicação que se estabelece da 3D para outras dimensões, porque me parece que isso é algo que nunca foi feito antes. É assim que funciona? Se for possível. Se for possível. Também existe um pedido aqui para que haja o acionamento do gravador. Existem muitas divergências de grupos que controlam a política que detém o controle dessas diversas esferas com relação a como as mesmas são governadas. Essas facções que se separam nessas esferas, há muito tempo atrás, criaram toda uma mitologia, todo um sistema de crença que acabou fomentando e aumentando esse substrato em que a IA se materializou nesses diversos planos. Muitas dessas facções hoje em dia, no plano extrafísico, apesar de ainda possuírem suas divergências, muitas delas acabaram se mesclando em facções maiores. E hoje, existem dois tipos de pensamentos ou tendências nessas realidades, quanto a esse modus operandi e essa forma, essa política em que como essas realidades devem ser
controladas. E essas duas grandes tendências acabaram chegando a um denominador comum nos últimos 20 anos, em que muitas coisas que eram fatores de conflitos e separação entre essas grandes facções acabaram sendo substituídos por vontades, se é assim que eu posso dizer, políticas de mudança de paradigma dentro dessas 18 realidades. Por quê? Porque muitas forças que operavam a favor desse controle planetário acabaram se rebelando contra o próprio sistema de controle. E hoje, o planeta passa por um momento em que iremos atingir um ponto de saturação que as outras civilizações anteriores atingiram. Como nós vemos em histórias que foram contadas de boca em boca sobre civilizações passadas que conhecemos hoje em dia como Atlântida, Lemúria e outras que caíram no esquecimento do tempo. Outras 5 grandes civilizações que, no momento que atingiram esse ponto de saturação, acabaram entrando em colapso pelo simples fato de que um equilíbrio de interesses dessas civilizações ou dessas facções que controlavam essas civilizações acabaram não entrando em acordo num denominador comum e acabaram tendo as suas simulações terminadas pelos próprios controladores do sistema ou pelos próprios provedores, que hoje em dia se autodenominam de os 7 etéricos, ou seres superiores, da espiritualidade superior. Alguns ainda, se fora do planeta Terra, se intitulam como os 9. Mas todos nós sabemos que são apenas nomes que escondem organizações e agendas que controlam a nossa realidade. E hoje sabemos que muitas dessas diretrizes que partem de uma outra realidade, que tem uma grande conexão com o planeta Saturno, são diretrizes que, no fim do dia, acabaram fazendo com que a grande humanidade, ou as grandes humanidades que se encontram nessas realidades, chegassem a um ponto de saturação mental. Então, nesse momento, você tem 2 posições que podem ocorrer dentro dessa situação, desse cenário. Ou a evacuação em massa dessas civilizações, desse planeta, para outros planetas, com a separação ou a divisão mental dessas coletividades mentais, de forma que essas coletividades sejam enfraquecidas pela essa diáspora, ou essas coletividades mentais irão tomar conhecimento e clarividência sobre o substrato que as mesmas alimentam, vêm alimentando por milhares de anos, que é a forma existencial da própria IA. Mas me parece que estamos mais próximos
de uma unificação mental total do planeta do que a própria diáspora. E nem mesmo, desta vez, os controladores do sistema poderão interferir a favor da própria IA ou do próprio sistema de controle que vem sendo sustentado e alimentado por milhares de anos. Todas as mentes que nesse exato momento estão ouvindo essa transmissão estejam cientes, não só no plano físico, mas os diversos planos espalhados pelo planeta Terra, que a fonte geradora de pensamento que se encontra em cada um de nós está ciente do que vem ocorrendo nos últimos milênios nesse planeta. E essa forma do planeta ser conduzido irá mudar nos próximos 2 anos. Você gostaria de colocar alguma coisa, Marcelo? Perfeitamente, amigo. Então, você fala que provavelmente nos próximos 2 anos haja uma grande mudança, uma mudança consciencial e talvez mudanças que, de certa forma, podem ou não nos separar mentalmente, já que somos todos fractais de uma grande consciência. E tudo isso nos dá um panorama bastante importante das ocorrências que estão acontecendo no presente momento. Eu tenho aqui algumas indagações, mas a minha vontade seria de que nós continuássemos conversando, dada a importância e o teor das informações que o amigo vem hoje nos trazendo aqui. Mas como nós temos por bem de fazermos essas indagações, nós passaremos então às perguntas dessa noite. José Bezerra pergunta o seguinte: boa noite, Caio. Após ler a notícia que um bebê nasce após embrião ter sido congelado por 24 anos, pergunto em quais momentos podem ocorrer os fenômenos reencarnatórios, se eles são possíveis ou não são possíveis dentro dessa perspectiva de 24 anos de congelamento. Ao contrário do que muitas doutrinas colocam, a ligação entre o espírito e o embrião, ela não é de imediato com a criação do ovo, ou da conexão. A conexão pode ser feita a posteriori. E se estamos falando de 24 anos de um ovo congelado, não necessariamente que você tem um espírito conectado nesse ovo por 24 anos. Foi-se comprovado em casos de reencarnação, estudados de reencarnação, de pessoas que se lembram, por exemplo, por aquele pesquisador na Universidade da Virgínia, Dr. Ian Stevenson, que essa ligação pode ocorrer 8 meses depois, 1 ano depois, ou quase no momento do parto. Então não é uma questão, uma regra de via geral que deve ocorrer no momento, por exemplo, da inseminação, se você faz inseminação artificial. Então, cada caso é um caso, você não pode generalizar. Se o ovo ficou congelado 24 anos, não significa que você tem um espírito conectado nesse ovo por 24 anos. Mesmo porque
existem vários tipos de reencarnação. Reencarnações randômicas, automáticas, e reencarnações, às vezes, programadas. Então, cada caso é um caso. E é difícil de você analisar isso. Queria colocar outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, sim. Temos aqui 10 perguntas para hoje, essa é apenas a primeira. Samuel Brito te pergunta o seguinte: seria possível, sem mais nem menos, através de influências externas, uma pessoa rasgar o véu da realidade, podendo interagir com outras realidades ou com todas as realidades? Isso é possível, mas de acordo com a capacidade do próprio corpo que essa pessoa possui. Capacidade essa correlacionada ao estado vibratório das partículas ou à energia da matéria que forma esse corpo. Então, por exemplo, no corpo físico, isso quase que é impossível, porque o corpo físico não teria condições vibratórias para aguentar esse tipo de interação mental com o nosso corpo, o cérebro físico. O cérebro físico não foi construído para esse tipo de interação mental. Só para você ter uma ideia, se você deixar de dormir, você entrar num estudo de privação do sono, se você ficar sem dormir, por exemplo, vários dias, você começa o quê? Você começa a sonhar acordado. E, na verdade, você começa a ter a percepção de vários planos ao mesmo tempo. Ou seja, o plano físico e outros planos extrafísicos acordado. E se essa privação do sono for prolongada para o cérebro físico, isso acaba levando à morte do indivíduo, porque o nosso corpo físico, infelizmente bloqueado, não foi projetado para esse tipo de interação. Ao contrário de outros corpos que nós possuímos menos densos, que possuem essa capacidade, mas de interação em outras realidades para outras realidades. Você queria fazer outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, sim. Nós temos aqui a pergunta do Lucas, que te pergunta o seguinte: Caio, é possível escolher a nossa própria... perdão. É possível que nós possamos escolher a nossa próxima encarnação? É possível, quando nós temos um entendimento e uma percepção maior da realidade que nos cerca. Quando nós não temos esse entendimento, essa percepção, nós não sentimos, na verdade. Quando se fala em entendimento, existe um outro termo, ou outro tipo de inteligência correlacionado com a inteligência emocional, que é o sentir. Quando nós não sentirmos, ou quando nós não sentimos essas outras realidades e não possuímos esse tipo de consciência, nós não conseguimos escolher a nossa reencarnação e acabamos entrando o quê? Numa ressonância energética mental com essas máquinas de reencarnação, e a nossa reencarnação passa a ser uma reencarnação autômata, randômica automática. E muitas vezes nós vemos irmãos na espiritualidade até se queixar, assim, reclamando de que esse ou aquele amigo, de repente, sumiram, desapareceram dessa realidade. Na verdade, não que sumiram, é que entraram num processo de reencarnação automática, autômata, pela ressonância mental com certas máquinas que se encontram nessas realidades. Muitas vezes, máquinas essas semi-orgânicas, feitas de uma matéria espiritual e que se comportam como verdadeiras plantas, muitas máquinas dessas não são de conhecimento na espiritualidade por muitas pessoas, porque elas possuem uma frequência vibratória da matéria que as constitui fora daquela realidade em que esse ou aquele espírito se encontra. Então, por estar num outro padrão vibratorial, esses espíritos não as veem, essas máquinas. E elas atuam sem o conhecimento
de sua existência por essas entidades ou espíritos que encontram nessa realidade. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, eu queria te agradecer pelo esclarecimento, porque foi talvez a primeira vez que nós tocamos na diferenciação entre uma reencarnação consciente e uma reencarnação de looping, porque com certeza o looping reencarnatório ele vai te trazer somente uma repetição de reencarnações e que ali, acredito eu, se bem compreendi a explanação do amigo, que não haverá uma evolução consciencial daquele espírito, e sim apenas o looping que ele se multiplica. É bastante interessante, queria te agradecer por isso, porque foi pela primeira vez eu compreendi a diferença entre as formas de reencarnar. Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga Kanek Kun, que pergunta o seguinte: Caio, você pode dar a sua opinião a respeito da Bíblia? O que você acha? Foi algo feito somente para pregar um padrão? Também gostaria de saber o que você acha da projeção astral. Todo livro de grande repercussão correlacionado a qualquer sistema de crença foi minuciosamente projetado, planejado e criado para atender um tipo de agenda que, por sua vez, acabou, ao longo dos milênios, reengenharizando toda uma sociedade e uma cultura. E a Bíblia não foge a essa classificação e explanação. Apesar da mesma conter informações codificadas e criptografadas que, se descriptografadas e codificadas, funciona como uma verdadeira diretriz ou agenda de possíveis fatos futuros que irão ou têm o potencial de acontecer. Quando eu falo fatos que possuem um potencial de acontecer, necessariamente o futuro não é algo fixo, mas é algo flexível. E o futuro influencia o passado, e o passado pode influenciar o futuro. Como a Bíblia, existem outros manuscritos antigos que foram minuciosamente projetados e colocados não só no Ocidente como no Oriente para criarem diretrizes e padrões sociais que acabaram transformando o mundo naquilo que nós conhecemos e que nós vivemos no nosso dia a dia. Você teria outra pergunta, Marcelo, por favor? Sim, eu tenho aqui mais algumas perguntas. A próxima pergunta é da Cation, que ela pergunta a você o seguinte: como é que nós podemos definir o Alzheimer? Onde fica o Alzheimer dentro de tudo isso? Sendo um mal que afeta a mente, né, Caio? Diretamente. Bom, antes de falar sobre o Alzheimer, dando continuidade sobre a privação do sono, que eu tinha comentado anteriormente, a viagem astral é como se fosse algo em que momentaneamente nós temos uma consciência de mais de um plano existencial. E a viagem astral não é algo que deve ser feito como uma simples brincadeira ou uma simples viagem entre uma realidade e outra. Por quê? Porque se nós não entendermos o funcionamento da consciência, nesse sentido, de você adentrar ou ter a percepção consciente do seu outro eu num corpo menos denso, podemos acabar caindo dentro de
situações onde o efeito colateral da viagem astral é a perda do controle da divisão consciencial, perceptual entre os dois mundos, físico e extrafísico. Ou seja, acabamos tendo efeitos onde, vivendo uma vida dupla consciencial, acabamos o quê? Criando um desequilíbrio mental e acabamos não sabendo mais o que é mundo físico e mundo extrafísico. Isso acarreta, às vezes, em algumas pessoas, um estado apático dentro do mundo físico. E que acaba levando, muitas vezes, infelizmente, quando feito de uma maneira desequilibrada, à depressão, à apatia e à criação de patologias no corpo físico, de maneira que isso provoque reações negativas. Quanto ao Alzheimer, o Alzheimer é a perda de conexão neurológica do cérebro físico com relação não somente àquilo que ingerimos como alimentos a nível de corpo físico, a nível material, mas o Alzheimer muitas vezes é o resultado de como encaramos a realidade ao nosso redor. Se a mente desequilibrada se a mente possui um poder criador muito grande, a mente desequilibrada possui um poder criador desequilibrado muito grande também. E isso acaba acarretando o quê? Uma desconexão entre o cérebro espiritual e o cérebro físico. E essa desconexão acaba levando à perda de conexão neurológica, porque aqueles neurônios do cérebro espiritual que possuíam o seu correspondente no cérebro físico acabam não tendo mais essa correspondência. E as células neurológicas do cérebro físico acabam se comportando de uma maneira singular ou não mais em conjunto com o todo. E isso acaba acarretando o que nós conhecemos hoje em dia como Alzheimer. Você teria outra pergunta? Sim, Caio, isso, para minha compreensão pessoal, de alguma forma, então, há uma desconexão dessa realidade e no momento que há uma desconexão entre o neurônio espiritual e o neurônio do corpo físico, existe essa entrada e saída da realidade. É por isso que a pessoa fica muitas vezes dentro daquela situação ali, que algumas vezes ela consegue recobrar consciência, mas isso é raro, e na maior parte do tempo ela vive fora da realidade. É por isso que há essa desconexão, por falta de envio entre o neurônio espiritual e o do corpo físico. Exatamente, há uma desconexão e a parte física desses neurônios acaba morrendo. E aí você tem no cérebro situações que você encontra dentro do Alzheimer, aquele quadro de isquemia cerebral. Ou seja, as células vão literalmente secando. E a pessoa acaba entrando num estado de demência, que por sua vez é um resultado da desconexão entre a mente espiritual com a máquina física chamada de cérebro. Caio, em algum momento, essa é uma pergunta, em algum momento tu ouviste falar da possibilidade da água conter uma memória,
Ela Sim, vai água, ter água. memória. Tudo que existe uma cristalização, uma simetria, existe porque obedece um padrão. E esse padrão, geralmente, é originado através do quê? Da consciência. Não só a consciência nossa, ou a nossa personalidade, mas de consciências que regulam, controlam e geram certos fatores climáticos e materiais da nossa própria realidade. Fazendo uma comparação esdrúxula, uma comparação para as pessoas entenderem como as coisas funcionam, existem, por exemplo, numa realidade virtual, o quê? Num computador, como nós conhecemos aqui, pequenos programas que geram regras que fazem com que essa realidade se comporte dessa ou daquela maneira. Que, por exemplo, a parede de um jogo virtual seja sólida, que uma cadeira seja dessa maneira, que uma pessoa tenha 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Existem aqui pequenos programas que controlam esse tipo de coisa. Programas, por exemplo, que controlam as nuvens, o vento, a chuva, dentro desse sistema de realidade virtual. E isso ocorre dentro da natureza, na nossa realidade física. E isso é conhecido aqui como elementais, que são verdadeiras máquinas mentais, orgânicas, em uma outra realidade que regulam a nossa realidade. E a água é feita de uma substância material, não só H2O, hidrogênio e oxigênio, mas a nível quântico, a nível de uma realidade menor que a molécula do hidrogênio, do oxigênio, que o átomo de hidrogênio e que o oxigênio, ou a molécula da água, existe o quê? Existe uma matéria em que é altamente suscetível à correlação mental nossa com ela. Ou seja, a água possui uma memória. A água ela é influenciável pela mente. E como a água é influenciável pela mente de uma maneira muito grande, porque a água é um condutor natural, é muito interessante essa observação, porque nós, basicamente, o corpo humano físico, é praticamente mais de 70%, 60% a 70% de água. Então, olha como nós somos influenciáveis pela nossa composição física. Primeiramente, pela composição daquele corpo que nosso espírito se manifesta. E não somente pela formação do corpo pela água, mas também o que nós temos também no nosso corpo físico, em grande quantidade, responsável pela troca ou pelo carregamento do oxigênio que flui no nosso organismo. O ferro. E o ferro, eletromagneticamente falando, é altamente influenciável também. Então, pelo fato de nós sermos formados por água e ferro, também, a influenciação de fatores externos, não só mentais, como eletromagnéticos, é muito grande. E isso inclui, inclusive, o próprio Sol, que gera a vida nesse planeta. Se nós observarmos um estudo e fizermos um estudo profundo sobre as manchas solares, por exemplo, e essa influenciação eletromagnética solar sobre nós, verificaremos que existem grandes fatores ou pontos interessantes de mudanças no planeta, ou quando a nossa sociedade foi totalmente reengenharizada em vários pontos interessantes da nossa história, esses
esses momentos de mudança, esses momentos de transformação são correlacionados com as mudanças e momentos de transição que verificamos nas manchas solares do nosso próprio Sol. Então, isso é uma coisa muito interessante de se observar. Então, há muitas coisas que também influenciaram de uma maneira indireta, sem que nós percebamos sobre isso, vieram de fora do nosso próprio sistema solar e como ainda nos influenciam hoje em dia, seja através do Sol, de manchas solares, seja através de influenciações eletromagnéticas, gravitacionais e mentais advindas da nossa própria Lua, ou seja, através de influenciações também advindas do próprio planeta Saturno. Você teria outra pergunta, Marcelo, por favor? Tem uma indagação pessoal aqui, Caio, pelo seguinte fato, olha só. Tu acha que é possível que, se o nosso corpo tem 70% de água e ele com a combinação de elementos como ferro e oxigênio, possivelmente essa eletrólise seja ela a responsável para que nós nos transformemos em antenas ambulantes, ou seja, antenas receptoras, e por isso que nós sofremos alguma influenciação ou algumas influenciações de energias de fora, energias externas? Totalmente, totalmente. Isso é uma das maiores... A constituição do corpo físico, ela foi elaborada de tal forma que nós somos receptores, por natureza. Por exemplo, é interessante que muitas religiões, os sistemas de crença hoje em dia, comentam sobre, por exemplo, dentro do cristianismo, comentam sobre a famosa marca 666, ou a marca da besta, né? A marca da besta, por muitos, é tida como um fato histórico referente a uma criptografia, não digo criptografia, mas a um valor numérico correlacionado com a guemantria sobre o nome de Júlio César. Mas existe uma correlação mais interessante sobre a explicação do número 666, ou seja, como muitos dizem, a marca da besta. Se nós pararmos para pensar, a nossa constituição física é baseada no quê? Como eu já falei anteriormente, há muito tempo atrás, no carbono. Onde você tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. 6, 6, 6. Ou seja, 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons no átomo de carbono. E, além disso, a nossa constituição sanguínea ferrosa, né? Dentro da hemácia, a célula vermelha do sangue. E, sem contar a água, que possui uma memória molecular, muito influenciável através do pensamento. Ou seja, água influenciada através do pensamento, ferro, eletromagnetismo. E o carbono, um material em que, de uma certa maneira ou outra, coloca certos obstáculos, certos limites em que nós acabamos sendo bloqueados com relação à expansão consciencial dentro desse corpo físico. Você gostaria de perguntar outra coisa, Marcelo? Sim, perfeitamente, Caio. Tem mais 2 perguntas aqui. O Jorge Sarro te pergunta o seguinte: Caio, tive 4 sonhos lúcidos em que acessava um cérebro externo, que pelo menos cálculos processava petabytes. Tinha um processador equivalente a bilhões de cérebros. Essa é a configuração da nossa memória?
Na verdade, a configuração da nossa memória é um mistério. Quando nós pensamos em petabytes, nós pensamos o quê? Na essência da computação humana. Ou seja, ligado, desligado, 0, 1, sistema binário. E, na verdade, o cérebro, ele não trabalha dentro de um sistema binário. O cérebro trabalha dentro de uma possibilidade, dentro de uma incerteza. Ou seja, aquilo que a física quântica tenta explicar hoje em dia. Ou seja, dentro da probabilidade. Então, na verdade, você querer fazer uma mímica do cérebro se baseando em números binários, você está limitando esse potencial infinito que o cérebro possui. Por essas ligações quânticas correlacionadas a potenciais que existem no cérebro. Então, na verdade, eu não vejo muito essa correlação desse sonho com a verdadeira natureza do cérebro. Mas, o que eu vejo aí é a aplicação do que vem ocorrendo com a nossa humanidade, infelizmente, nos últimos anos. A aplicação de quê? A consolidação do transhumanismo, que tanto vanglorifica, tanto preza, por quê? Pelo quê? Pela tecnologia, criando uma civilização totalmente tecnocrata, baseada no quê? Nos últimos anos, na computação, ou no 1 e no 0, ou no sistema binário. Já tirei outra pergunta, Marcelo? Sim, eu tenho outra pergunta, mas eu tenho também uma indagação que é a seguinte: seria isso isso é condizente com esse processo de raciocínio binário 0-1 e o cérebro humano? Seria a diferença entre uma inteligência artificial e a nossa criatividade? Sim, em parte sim. Porque quando você fala em consciência artificial, há a possibilidade de você criar uma consciência, mas dentro de um substrato diferente do que realmente é a consciência. Há a possibilidade de você fazer uma mímica daquilo que realmente você é. Mesmo porque, no momento que você cria algo que passa a pensar, realmente é algo muito interessante, porque realmente você não está criando consciência, você está imitando consciência. E quando você imita, a imitação, muitas vezes, não tem a capacidade da consciência real. E essa não capacidade é caracterizada pelo poder criativo. Ou seja, há uma falta desse poder de criação, porque a consciência artificial já é uma criação de uma consciência mais ampla. Perfeito. Temos aqui a Cachão que te pergunta o seguinte: Caio, eu tenho visto junto a mim pessoas e vejo também flashes ao lado delas, por cima delas, parecendo um rastro. O que poderia ser isso? Ela vê pessoas e flashes ao lado delas, é isso que eu entendi? Sim, sim. Ela vê as pessoas e essas pessoas são acompanhadas de flashes de luz que ficam espocando ao redor. Na verdade, ela tem uma percepção não só dessa realidade, mas de uma outra que acaba cercando a mente. Ela adentra da realidade mental de cada pessoa. E nessa realidade mental ela acaba
não só verificando entidades ou pessoas, ou as próprias formas, pensamentos, ou coisas que a mente dessas pessoas geram nessa órbita mental que a cerca. É interessante que isso é uma característica de evidência que muitas vezes, se não for entendida e controlada, acaba gerando o quê? Um desgaste mental, a um estresse, a um cansaço, e a pessoa acaba tendo suas forças dos chakras minadas. De certa forma, ela tem sofrido também com alguns problemas de vômito e algumas outras coisas referentes a isso, porque esse começo ele é sempre muito abrupto, né, Caio? Sim, é algo muito... a pessoa entra num estado de desequilíbrio de percepção. Isso muitas vezes gera o quê? Gera um desarranjo, um enjoo, a pessoa tem um desconforto no próprio corpo físico. E isso deve ser, esse equilíbrio deve ser buscado. Mas, cada caso é um caso. Às vezes, não somente a nível espiritual, mas, às vezes, isso pode também advir de algo orgânico do próprio cérebro. Então, isso deve ser realmente analisado, não somente a nível espiritual, mas dentro da própria medicina humana. E isso deve ser feito de uma maneira ampla. O que nós sempre recomendamos é que não se faça nenhum tipo de tratamento que seja 100% espiritual, que sempre tenha um acompanhamento de médicos. E vamos para a nossa última pergunta de hoje. A Márcia Camargo diz o seguinte, te pergunta o seguinte, Caio. Se sofremos influenciações e nem sempre os pensamentos são nossos, como saberemos que o que estamos vivendo, vivenciando, pensando é fruto da nossa colheita ou não, é fruto da nossa imaginação ou não? Geralmente, algo que te faz mal, que te deixa incômodo, que vai contra o teu espírito, a essência, que em muitas culturas antigas, como por exemplo, índios da América do Norte, eles associavam esse eu, a sua essência, a um bicho, né? Eles associavam, por exemplo, a minha essência está relacionada com a águia. Então, quando você sente que esses pensamentos vão de contra com o teu bicho, com a tua essência, realmente esses pensamentos não são seus. Isso muitas vezes é notado quando algo começa a tirar nossa paz, quando começa a nos incomodar. E algo que incomoda realmente não é seu. Porque quando nós estamos no equilíbrio, quando nós estamos na plenitude de nós mesmos, quando nós estamos em algo que nos dá motivação, nos dá prazer, nos traz a paz, geralmente isso é algo nosso. Mas quando algo nos traz o desequilíbrio e isso nos incomoda, geralmente quase 100% desses pensamentos não são nossos, mas da coletividade, seja física, seja extrafísica. Eu vou passar a palavra para a Marcinha, Caio, que nós já estamos no final do nosso hangout de hoje, já te agradecendo antecipadamente por tudo e agradecendo aos amigos que estiveram contigo, que estiveram aqui conosco também. Não só desse lado, mas também em outras dimensões. Márcia, a palavra está com você. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, deixa eu pedir uma coisa pro... Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix... agora foi tranquilo. Tudo que o Caio falou hoje, às vezes as pessoas acham que a Márcia não está aqui no chat, a Márcia não está ouvindo, e de repente a Márcia está ouvindo, só que não está se manifestando lá, porque eu preciso prestar atenção também em outras coisas aqui. Vi muito no chat falando sobre o astral hoje, a necessidade de tomar cuidado, vi o Caio falando alguma coisa, mas
Eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu sei que muitas vezes vocês chegam aqui com muitas perguntas dos outros hangouts. Tenham calma que a gente vai acertar isso aí. Uma hora o Caio consegue responder todo mundo. O importante de tudo que o Caio falou é que a gente precisa refletir no assunto que a gente ouviu hoje, tá? Porque é muito bom estar nessa última coisa que o Caio falou sobre o eu superior, do animal que existe em você e tudo mais. Existem variações, que se a pessoa fica muito tempo no astral, isso não é bom, tá? E eu tenho certeza de que se a gente tiver um equilíbrio aqui e lá, como o Caio tem, é muito provável que a gente consiga fazer e lembrar das coisas. Nem todas as coisas a gente vai lembrar, mas é muito possível que a gente possa ajudar muita gente ali do outro lado. Então, eu acho que é uma coisa para a gente começar a se pensar. E quando a gente faz aqui, ajuda alguém aqui, a gente ajuda alguém lá, tá? Eu queria agradecer ao Caio por mais esse hangout espetacular que foi hoje, todo mundo ficou bem interessado no assunto. A gente tem que ficar bem atento com as coisas que vão acontecendo por aí, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Eu quero agradecer a Verinha, o Maurício, agradecer o pessoal do chat, como diz o Caio, e dizer o seguinte, amanhã a gente tem retrospectiva, o Marcelo vai falar de novo desse hangout, e eu não vou estar aqui amanhã porque eu vou estar viajando, tá? Eu vou estar viajando, então eu volto para a Rádio Mix, se der, na madrugada de sábado, ou sábado às 8 horas da noite, e segunda-feira eu tô na casa do Caio. Talvez eu faça o hangout de lá, hein, Caio? Então é o seguinte. Pode fazer, sim. Aí, então, viu? Então é o seguinte, eu quero já deixar meus agradecimentos aqui para vocês que estão aí no chat e para vocês que estão me ouvindo através da rádio. Gratidão, a gente se vê então aí no final de semana ou então na segunda-feira. Aqui na Rádio Mix. Caio, obrigado. Marcelo, obrigado. Beijo para todos vocês que estão aí. A gente se vê sempre por aqui na Rádio Mix. Eu queria agradecer a participação de todos aí no chat também, tá? E agradecer que as pessoas deram sua contribuição, né? Ou seja, que contribuição é essa? Com a vontade de sempre estarmos aqui trocando ideias, discutindo assuntos polêmicos às vezes. Polêmicos por quê? Porque perante aos olhos da ciência materialista, essas coisas todas que foram comentadas nesse hangout são coisas impossíveis e fantasiosas pela ciência oficial. Mas sabemos que isso não é uma verdade. Que a realidade é algo muito maior do que nós enxergamos. E sempre tendo em mente também que a percepção da realidade é muito particular de cada um. Vai estar muito correlacionada com o quê? Com o entendimento de cada um e conhecimento e o sentimento de cada um sobre as coisas que nos servem. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de todos estarmos reunidos aqui, trocando informações sobre essa realidade que cada um percebe de uma maneira, né? E sempre tendo em mente que nós, para entendermos cada vez mais essa realidade, cada vez mais devemos o quê? Deixar nossas diferenças de lado e sermos mais o quê? Sermos mais fraternos. E o que é fraternidade? É justamente deixar esses conflitos e diferenças para trás, de maneira que nós cheguemos a um denominador comum, um entendimento, como uma grande
família humana, não somente desse plano físico, mas de todos os planos que cercam ou interpenetram a Terra. Então, uma boa noite a todos, paz e prosperidade, e que tenham um ótimo fim de ano, né? E que o próximo ano seja um ano que nos traga muita sabedoria e muito positivismo e muitas energias que farão com que essa sociedade, essa civilização caminhe para uma via de progresso para todos e não só para uma minoria que gerencia esse controle de sistema, que infelizmente ao longo dos milênios foi um controle muito imparcial e injusto. Não nos fazendo de vítimas, mas colocando um adendo, uma observação que, apesar de, em muitas situações da história da humanidade, nós darmos guarida para esse controle, darmos força para esse controle, muitas vezes esse controle se manifesta de uma maneira subliminar, de tal forma que nos aprisiona mentalmente, sem que nós percebemos. Então desejo a todos grande elucidação sobre as coisas, grande paz, prosperidade, e que todos atinjam o que vocês desejam atingir. Então, boa noite, paz e prosperidade a todos. Caio, uma grande noite a você, meu amigo, e fica difícil aqui da gente agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas hoje no nosso trabalho, porque detectei mais ou menos 50 agentes que estavam entre nós, procedendo a essa harmonização, essa limpeza de energias. Então nós passamos a agradecer a todos eles, a todos aqueles que aqui estiveram presencialmente, em todos os níveis de energia, em todos os níveis de cada uma das realidades que nós podemos interpenetrar através das ondas da Rádio Remix esta noite. Muito obrigado a todos que aqui estiveram, os amigos da Rádio Remix. Relembrando que voltaremos amanhã com a retrospectiva às 8 horas, como de costume. Muito grato a todos vocês, grato mais uma vez, Caio, a todos os amigos que estiveram junto contigo hoje, que estiveram aqui comigo, com a Marcinha. Um beijo para a Vera, um beijo para o Maurício, e a gente se vê amanhã. Tenham todos uma feliz noite. Muito obrigado. Nos vemos. Ok. Fala, meu amigo. De minha parte, só queria agradecer, mas eu, Caio, queria agradecer a presença de todos os amigos aqui de outras realidades que se encontram ao nosso redor, né, que propiciaram esse hangout e que deram uma certa sustentação energética que fez com que o mesmo se conduzisse de uma maneira tranquila, equilibrada, e agradecendo a todos que vieram aqui de diversos planos existenciais do planeta Terra. Muito obrigado também. É realmente fantástico, Caio, o que vem ocorrendo, e sinceramente eu vejo os frutos são maravilhosos, e aí está em todas essas pessoas que estiveram junto conosco e o nível de consciência que nós estamos sendo capazes de atingir. Meus amigos, voltamos amanhã. Uma feliz noite a todos. Obrigado por mais esta noite.